Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. E hoje nós vamos tocar num assunto que, se já não se aproximou de nós, está bem próximo de nós, né? Nós vamos falar de depressão, a doença do século. Hoje nós vivemos uma pandemia de depressão. A Organização Mundial de Saúde diz que em 2030 vai ser a doença mais prevalente do planeta e vai afetar muito mais pessoas do que hoje afetam as doenças cardíacas e câncer. Por isso, a doença foi classificada como a doença do século, porque desde a década de 90 é a doença mais diagnosticada no planeta. Em todo o mundo, estima-se que haja por volta de 300 milhões de pessoas afetadas pela depressão em todas as idades. Em todas as idades. A maior incidência é verificada principalmente no período mais produtivo do ser humano, que é entre 18 e 29 anos. E houve um aumento de 51% em relação ao século passado. Então, nós só vivemos 24 anos do século presente, e nesses 24 anos, nós já tivemos um aumento de 51% nesta faixa etária e de 48% na faixa etária de 60 a 75 anos. Então, é bastante coisa. As pessoas com depressão possuem uma expectativa de vida entre 10 a 15 anos menos que a população em geral. Então, desencarnam mais cedo, mesmo em tratamento. As estimativas de prevalência, a possibilidade de que a pessoa tenha esse transtorno durante a vida, é de 3% no Japão, o menor índice do mundo, de 15,5% no Brasil e 17% nos Estados Unidos, que é o primeiro do mundo em diagnósticos. A média mundial é de 4,4%. Né? Então, Brasil e Estados Unidos estão bem acima da média. Eu linkei aqui de uma lista que a Organização Mundial de Saúde fez de 192 países. O primeiro, como nós dissemos, é Estados Unidos da América. O segundo é o Nepal. Acreditam? Budismo, onde vive o Dalai Lama, todo mundo zen e todo mundo depressivo. Incrível, não é? O quinto do mundo é o Brasil, 10º é o Afeganistão. Lembra o Afeganistão, aquele país que está vivendo uma teocracia medieval, brutal? 10º do mundo. Em 12º, Israel, onde as pessoas zumbem no ouvido, ele não sabe se é mosquito, se é bala, né? Um país tranquilo, como a França, estabilizado economicamente. 15º. 19º é a Bolívia. 23º é o Peru. 27º, a Suíça. A Argentina, nossos irmãos aqui do lado, 48º lugar. Eles estão com 150% de inflação de janeiro até agora. A Venezuela, um país onde o governo, as pessoas se sentem felizes com o governo, não é? Não vem a hora de poder se mandar do país. 185º, a Etiópia, um país onde todo mundo almoça e janta fartamente. Então, para vocês verem que não tem, a depressão, ela não se fixa em fatores econômicos. Então, tem países com fatores econômicos baixíssimos em que ela quase nunca aparece, não é? O Brasil, 5,8% da população sofre de depressão. Portanto, nós temos no Brasil 11,5 milhões de pessoas com diagnósticos sendo tratadas. Se você fizer a média de que outras 50% só das pessoas que têm a doença se tratam, nós vamos ver que tem muita gente para ser tratada, né?
Os Estados Unidos registram 0,1% a mais, mas eles têm uma população um pouco maior, um terço maior, portanto, 17,4 milhões de pessoas diagnosticadas e em tratamento. Eu linkei aqui alguns estados da federação, para vocês verem também a relação entre poder econômico e a doença. O primeiro é o Rio Grande do Sul. O único problema do Rio Grande do Sul, tem muito gaúcho, não é? Mas dá olha lá, 13,2 é o primeiro, depois vem o Paraná, depois vem Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul com 8,8 e São Paulo com 8,4. E o último, o penúltimo, Amazonas com 2,7 e Pará com 1,6. Perfazendo uma média de 5,8%. Então, ela está meio deslinkada de fatores econômicos, né? Estudos mostram que a mulher tem uma prevalência de ter depressão, uma possibilidade de ter depressão na proporção de o dobro do homem. 20% nas mulheres, 12% nos homens. Por que as mulheres têm mais possibilidade de ter depressão? Por causa da sensibilidade. Aquilo que afeta um homem, afeta muito mais profundamente uma mulher, né? A sensibilidade é mais aguçada. Então, afeta mais profundamente a mulher. O Brasil possui a população com a maior prevalência de ansiedade do planeta. Ainda, 9,3% da população. E já melhoramos muito, porque éramos, no século passado, 11,8%. Mas aí, passamos a tomar Rivotril de balde e desceu para 9,3%. Mas ainda somos o primeiro do planeta, ninguém ganha de nós, porque a média mundial é de 3,6%. Esse é um dos problemas pelos quais a nossa depressão é muito alta, porque junta comorbidade com a ansiedade, né? Junta as duas coisas. Os fatores principais para a depressão. O primeiro deles é estresse crônico. A pessoa vive um estresse crônico e muitas vezes não vê como sair, né? Outro, drogas. Drogas lícitas e ilícitas. Qual a diferença entre drogas lícitas e ilícitas? As drogas lícitas são aquelas que nós pagamos imposto para ficar doente, né? O álcool você paga 85% de imposto. Ela vai fazer o mesmo estrago que a cocaína, só que você já pagou para se tratar. Por isso é lícito. A cocaína e outras inas não é lícito porque você não paga o imposto para se tratar, né? Então, alcoolismo e drogas deprimem o sistema nervoso central, vamos falar disso. Disfunções hormonais. Principalmente as disfunções pré-menopausa e disfunções pós-parto. Mas também o homem, quando aumenta muito a prolactina e diminui a testosterona, é muito comum, mas muito comum a depressão masculina, né? Em homens acima de 60 anos, naquela faixa que eu disse, entre 60 e 75. Porque nessa faixa a testosterona e a prolactina costumam brigar, né? Doenças crônicas, principalmente aquelas doenças crônicas que trazem dor, como fibromialgia, como espondilite anquilosante, artroses, coisas que trazem cânceres, coisas que trazem dor a longo prazo. Os traumas emocionais, que nós chamamos de pós-traumáticas, né, que são as depressões pós alguma coisa. Pós a perda de um emprego, pós a perda de um ente querido, né, pós a perda de alguma coisa que traumatizou o nosso emocional. E o sentimento de culpa, nós vamos falar também dele. Em relação ao álcool, 27% dos brasileiros têm consumo moderado de álcool. Mais 17% têm consumo exagerado, abusivo de álcool.
E dentre esses 17%, 75% deles acham que são consumidores moderados e não se consideram alcoólatras. Eu paro a hora que eu quero, eu não sou alcoólatra, não. Essa história é muito conhecida. Eu paro a hora que eu quero. Não é assim, né? Porque é uma droga e é considerada pelo organismo como veneno, tanto que é absorvido no próprio estômago. O organismo não deixa passar adiante. O estômago só absorve 3 coisas: álcool, ferro e ácido acetil salicílico. O resto é só de duodeno para frente. O álcool é no próprio estômago, para que ele possa ser mandado para o fígado quebra, modifica numa outra molécula e manda para fora, para não prejudicar o organismo, porque ele atravessa a barreira hematocefálica e pode entrar no sistema nervoso central e entra. O fígado não consegue trabalhar tão rápido, ele entra no sistema nervoso central. Apesar de toda a barreira que existe, de toda a proteção que existe, ele consegue adentrar lá. Entre estudantes adolescentes masculinos, foi feita uma pesquisa em 2019 e verificou-se que 19% deles eram consumidores frequentes de álcool. Em 2019, 26,2%. Ou seja, os meninos aumentaram suas doses de álcool. Entre as meninas, 20% delas em 2009 e 25% em 2019. Elas já bebiam um pouco mais e diminuíram um pouco menos. E a maioria deles foi com os amigos? Não, foi em casa. Eu aprendi a beber em casa mesmo. 70% deles dizem que aprenderam a beber em casa. Então, exemplo, né? Se o pai e a mãe consomem droga, por que os filhos não podem? Ora essa. Você está consumindo droga na minha frente? Não é? O álcool causa 2.600.000 mortes no mundo por ano. E destas, 90.000 delas é no Brasil. 90.000 pessoas por ano morrem pelo consumo de álcool. Ele é um depressor do sistema nervoso central, ou seja, diminui a função do sistema nervoso central. E exacerba os sintomas depressivos se a pessoa já tem depressão. E aumenta o risco de morte por suicídio em 50%. A depressão em si já causa um risco de 30% de suicídio. Se adicionado a isso, a droga, o álcool, aumenta para 50%. 50% deles vão a óbito por suicídio. Então, álcool, droga lícita e drogas ilícitas, como a cocaína e a cannabis, são fatores para a depressão, porque elas alteram o funcionamento do sistema nervoso central e causam dependência. De todas as dependências, a crise de dependência alcoólica é uma das mais feias de ver. Nós brasileiros temos até um nome em latim para ela. Acreditam? Nós não temos nome próprio. Como é que chama a crise de dependência alcoólica? Delirium tremens. Olha, é latim. Em inglês é mais bonitinho. Chama-se cold turkey. Peru gelado. Parece um peru na neve, né? De tanto que treme. Os alcoólicos anônimos têm 12 passos para ajudar as pessoas a se livrarem dos vícios. E o primeiro passo deles, né, para o tratamento, é admitir a doença. Aliás, esse é o primeiro passo para nós nos tratarmos de qualquer doença. Se eu não admitir que eu estou com uma dor de cabeça, eu nunca vou tomar dipirona. Certo? Então, o primeiro passo para se tratar de qualquer doença é admitir que se tem. Mas aí nós temos um problema sério que Kardec chama de chagas da humanidade, que é o orgulho. E 90.000 pessoas por ano morrem de orgulho. Porque eu não sou alcoólatra, eu paro a hora que eu quero. E realmente, no necrotério. Né? O segundo passo é admitir que existe um poder maior e pedir ajuda. Kardec nos ensina que ajuda-te e o céu te ajudará. Não adianta ficar sentado na calçada reclamando da vida. Ó Deus, ó céu, não vai cair no colo.
Não é? O antídoto não cai no colo. Um outro passo que o AA dá é um dia de cada vez. Se a pessoa disser que não vai beber nunca mais, nem ela mesma acredita. E isso para qualquer coisa que eu quero mudar. Se eu disser que eu nunca mais vou falar mal da vida dos outros, é mentira. Se eu disser que eu nunca mais vou mentir, é mentira. Tudo que eu quero mudar é um dia de cada vez. Só hoje. Só hoje eu não falo mal de ninguém, só hoje eu não julgo ninguém. Só hoje eu não me mato ingerindo álcool, só hoje, só hoje, só hoje. E por que só hoje? Alguém pode garantir que vai estar aqui amanhã? Alguém de nós garante que vai estar aqui amanhã vivo? Então hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Cuidemos dela hoje. Amanhã terá o seu cuidado, como diz Jesus. Cada dia basta o seu cuidado. Nós só conseguimos mudar os nossos comportamentos diante da vida em dois casos. Quando nós aprendemos com o fato ou quando nós cansamos de sofrer. E a escolha é sempre nossa. Deus não tem nada a ver com isso, não. A escolha é nossa. Eu estou sofrendo muito. Por que você não escolhe aprender? Além das pessoas que nós fazemos sofrer com as nossas doenças, com os nossos vícios, não é? Em 2019, a Fiocruz fez um estudo no Brasil e verificou-se que 4,4 milhões de brasileiros usavam opioides sem prescrição médica para fins recreativos. Mas, Anésio do céu, opioide só pode sair da farmácia com aquela receita azul, não é nem a receita branca, é azul. Como é que pode? Sem esquecer da internet. O motoqueiro entrega lá na casa de vocês. E o médico nem sabe disso. O vício em substâncias ilícitas pode ser considerado um gatilho para iniciar ou um gatilho para potencializar uma depressão subjacente. Porque, como eu disse, ela deprime o sistema nervoso central e quando o efeito da droga passa, o usuário se sente mais deprimido ainda porque ele tem necessidade de consumir mais. A depressão é muito maior. Só que depressão não é sinônimo de estado depressivo. A gente precisa diferenciar isso. Estado depressivo é uma condição da vida e todos nós vamos atravessar por estados depressivos. Todos nós. Estados depressivos fazem parte da existência num mundo de expiações e provas, principalmente numa época de transição tão elevada como nós estamos vivendo. Portanto, é pedagógico, é instrutivo passarmos por essas experiências, por estados depressivos. A crítica, desde que não seja ácida, desde que não seja maldosa, ela é muito mais importante que o elogio para a nossa evolução pessoal, porque nos mostra o que fazermos melhor, onde podemos melhorar. Os obstáculos da vida nos ensinam muito mais do que os caminhos floridos, desde que a gente passe pelos obstáculos, como esse sujeito aí. Caiu e vamos cair, todos nós. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esse negócio de ficar sentado reclamando da vida não dá certo. Não é? Antes de nos vitimizarmos, vamos lembrar que se a dor nos visita, se os obstáculos nos acompanham, nós temos aí uma oportunidade, um convite para refazer o nosso destino, aprendendo com as adversidades. Então, se eu estou passando por isso, ao invés de perguntar, meu Deus, o Senhor não gosta de mim, não é? É perguntar o que eu preciso aprender. Porque a hora que eu aprender, o material didático muda. A criança, no primeiro aninho da escola, ela sofre para fazer aquelas cobrinhas, para copiar a cartilha e tal. É um sofrimento. Quando ela passa para o segundo ano, ela vai sofrer diferente. O material didático muda. Mas se você não passa de ano nunca, o sofrimento não vai mudar nunca. É simples assim. Além de que, se fazer de vítima é
a coisa mais egoísta que se existe no mundo. Porque quando eu me faço de vítima, o que eu estou dizendo? Eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. Eu não tenho nada que mudar, não. Quem tem que mudar é você, que vive comigo e me faz sofrer. Eu bebo por tua causa e boto o dedo nos outros. Aí é muito fácil. Eu bebo por tua causa. Você bebe porque você bebe. Você não quer parar. Não é? Eu sofro por tua causa. Eu tenho depressão por tua causa. Aí é muito simples. Terceirizar os meus problemas. A coisa mais simples do mundo e mais egoísta que existe. É como se dissesse, eu não preciso mudar nada. Não é? Espírita gosta muito de fazer isso. Quando não aponta as pessoas que moram junto, aponta quem? Os espíritos. É obsessor. Espírito nenhum coloca dentro de você algo que você já não tenha. Você pode ter 1000 obsessores, mas nenhum deles vai colocar alguma coisa dentro de você que você já não tenha. Eles trabalham com o material que eles já encontram. É por sintonia o negócio. Eles não trazem nada novo. Não, aliás, a depressão não é causada por espíritos. Depressão não está no nosso perfil, no nosso programa reencarnatório. Nós vamos buscar com as próprias mãos. Ninguém está no programa. Senhor Jesus, me deixa reencarnar que eu serei depressivo. Não tem isso. Isso é escolha nossa, no meio do caminho. Então, estado depressivo não é problema. Estado depressivo é desafio. E desafio é tudo que o nosso espírito imortal precisa para seguir em frente mais fortalecido pela experiência. Diferente do estado depressivo, a depressão é uma doença. E doença vai demandar ajuda. A pessoa precisa de ajuda. Ajuda da onde? Do centro espírita? Não. Do psiquiatra. Porque aqui a gente trabalha com energia. O psiquiatra trabalha com remédio físico. E é coisa física que está faltando para a pessoa, não é energia, não. Então, primeiro o psiquiatra, depois aqui. Se a tristeza, vamos mostrar como a gente faz para diferenciar o estado depressivo da depressão. Se a tristeza passa a doer, dói. A pessoa diz que dói aqui, não é, ela não sabe dizer onde dói. O fato é que dói o corpo todo, porque as células estão necessitadas de energia. Não passa energia para as células, dói o corpo todo. Então, se a tristeza passa a doer e perdura por mais de 2 semanas, a pessoa precisa de ajuda porque é depressão. Tristeza que dói por mais de 2 semanas, é depressão. Por quê? Porque nesse caso é uma alteração bioquímica no cérebro, que leva à diminuição da síntese, da produção de neurotransmissores. Então, os nossos neurônios, nós temos por volta de 86 bilhões de neurônios, 16 bilhões deles só no córtex motor, então é muito neurônio. Eles não se grudam um no outro. Eles têm 2 tipos de bracinhos diferentes. Eles têm uns bracinhos chamados dendritos, que vão para o tecido, certo? E outros bracinhos que eles se alongam até o próximo neurônio, até o próximo axônio do outro neurônio. Mas eles não se ligam, não se grudam. Entre um neurônio e o outro neurônio existe um espaço que chama-se sinapse. O neurônio produz algumas substâncias que nós chamamos de neurotransmissor. E eles guardam nessas vesículazinhas aqui, olha, do neurônio pré-sináptico. Ele joga essas substâncias aqui dentro desse espaço e o neurônio pós-sináptico capta e passa para o outro, e passa para o outro, e passa para o outro, na velocidade da luz. Porque isso é elétrico. São impulsos elétricos que dão essa descarga. Então, se está faltando neurônios, se está faltando neurotransmissores, desculpem, as sinapses ficam comprometidas, fica menos neurotransmissores aqui dentro. E isso incapacita a pessoa de sentir prazer na vida, de ter motivação, de sentir alegria de viver. Porque é o que esses neurotransmissores fazem. Além disso, a pessoa diminui ou perde interesse por coisas que ela gostava de fazer.
ela adquire ganho ou perda de peso sem estar fazendo dieta para isso. Por quê? Porque a central de comando está comprometida. Ela tem insônia à noite e tem hipersonia de dia. A pessoa de 18 anos parece aqueles velhos. Se senta, dorme. Já viram os velhinhos? Se senta, está dormindo. Então, à noite tem insônia, de dia tem hipersonia. Agitação ou retardo nas reações, fadiga ou perda de energia, sentimentos de culpa e de inutilidade, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém. Capacidade reduzida para pensar, para se concentrar, para tomar decisões, adora isolamento e pensamentos de medo, pensamentos de morte, com duas vertentes. Ou o medo de morrer, como no caso do pânico, medo de morrer, ou ideação suicida. 30% tem ideação suicida. Até o momento, conhece 72 neurotransmissores que os neurônios jogam para dentro da sinapse. 72 substâncias diferentes, que modificam o nosso humor, a nossa alegria de viver, né? As nossas reações à vida. 11 deles, a medicina tem mais ou menos ideia do que serve, para que serve. Mas tem certeza mesmo de 7. A gente sabe para que serve 7 deles. Mas só trata 3 deles. E já estamos bem avançados. A gente consegue tratar sem tanto efeito colateral. 7 deles. 3 deles, desculpem. A gente sabe para que serve 7, mas consegue tratar 3. Que é a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Esses 3 dá para tratar. E existe um exame de sangue para saber qual deles estão faltando? Não tem. Não tem. Isso tem que ser na entrevista com o médico psiquiatra, não é? Uma outra coisa que nós deixamos para o fim é a culpa. A culpa pode levar a casos depressivos endógenos sérios. O que é endógeno? Endógeno é de dentro para fora. Então, a perda de um ente querido, a perda do emprego é exógeno. É alguma coisa que me atingiu de fora para dentro. Agora, a culpa não. A culpa é uma coisa de dentro para fora. E neste caso, a depressão por culpa é a autopunição que a pessoa desenvolve pelo sentimento de culpa por não conseguir sentir alegria na vida e por não conseguir deixar os seus vícios. Aí vem o sentimento de culpa. O nosso cérebro, só para a gente ter uma ideia de como é que é feito o diagnóstico, para saber qual das 3 estão faltando, porque a gente não sabe das outras. Então essas 3 dá para saber. Como é que eu sei se está faltando noradrenalina, serotonina ou dopamina? Vamos pensar assim. O nosso cérebro funciona como um carro de 3 pedais. O dos antigos. 3 pedais. Que tinha freio, acelerador e embreagem. Lembra que era assim? Tudo bem. O carro sem acelerador, ele não consegue andar. Esse é o papel da noradrenalina. Então, sem noradrenalina, a pessoa não sai do lugar. Literalmente. Eu já vi pessoas assim que não conseguiam mudar o passo. Parecia uma estátua viva. A enfermeira precisava botar a perna para frente, a outra perna, e assim, para poder ir para o quarto. Não, a pessoa não consegue sair do lugar. Na depressão por falta de noradrenalina, a pessoa entende que precisa reagir, ela quer reagir, mas não consegue. E não vê motivo para não conseguir, ela só não consegue. Quando o carro perde o freio, ele perde o controle. A dopamina é o freio. Porque ela, além de muitas outras coisas, ela controla os nossos impulsos. Na ausência de dopamina, a pessoa quer agora. Ela quer e quer agora. Ela não consegue se controlar. Ela passa na vitrine, vê um sapato, ela quer agora. E não importa se o cartão de crédito está estourado, não importa, eu quero agora. E isso para tudo na vida.
né? Não tem controle nos seus impulsos. Se alternar entre perda de freio e perda de acelerador, ou seja, se dentro da sinapse começar a faltar dopamina, ou às vezes noradrenalina, às vezes tem dopamina, às vezes não tem, às vezes tem noradrenalina, às vezes não tem, a pessoa se torna maníaco-depressivo. Mas é um nome feio. Então deram um nome mais bonito, bipolar. Bipolar é bonito, né? É muito mais bonito que dizer maníaco-depressivo, né? E se não tratado, a pessoa, ou bipolar, ou maníaco-depressivo, ele pode passar para psicose maníaco-depressiva. Aí sim é problema, porque ele perde o contato com a realidade. A realidade dele passa a ser outra. E se você contestar, ele surta. A pessoa surta, porque ele vive aquela realidade. A serotonina é a embreagem que os carros não têm mais, né? Para que serve a embreagem? Para mudar a força de trabalho do motor. Então o carro vai mais rápido, fazendo menos força. Qualquer carro pode ir a qualquer lugar em primeira marcha. Você engata a primeira, você vai daqui a São Paulo. Só que a hora que chega lá o motor está fundido. Porque o trabalho do motor é muito grande, né? Você pode ir a qualquer lugar, mas a força do motor é muito grande. Então, a pessoa, com a falta de serotonina na sinapse, ela pode fazer tudo o que ela quiser, mas ela pergunta, por que eu deveria? Dá tanto trabalho, eu sei que eu devo tomar banho, mas, meu Deus, que trabalho que dá. O bebezinho está chorando no berço, ela sabe que ele precisa de mamadeira, mas, Deus, mas dá tanto trabalho. Não consegue. O esforço é tanto que a pessoa não tem motivação, não tem vontade de fazer, porque não sente alegria, não sente prazer, a pessoa não sente nada. E ela se culpa por isso. Bota a culpa aí, piora a depressão, piora o quadro. As outras depressões, os médicos conseguem distinguir fácil, não é? Então as pessoas tratam, porque os sintomas são visíveis. Mas a serotonina, a pessoa sorri, a pessoa age, a pessoa reage, só que ela não tem nenhum prazer nisso. Ela acaba achando que é má, porque ela não consegue sentir prazer na vida, em nenhum tipo de coisa que faça. Ela não sente prazer em comer, porque ninguém come como se estivesse tomando um comprimido. Quando você for tomar um comprimido, pensa na hora do almoço. É bem diferente. A gente come porque sente prazer. A prova aqui. Não é? Deus coloca prazer para poder fazer com que a gente se mantenha vivo. A pessoa não sente prazer em se vestir, não sente prazer no sexo, no afeto, nos relacionamentos, em ter saúde. Ela não sente prazer em nada. E, por isso, a depressão mediada pela serotonina é a principal causa de suicídio. A principal causa de suicídio é a falta de serotonina. Estas pesquisas que falam sobre a culpa, elas são bastante importantes porque é uma das principais causas de depressão endógena, mas é muito difícil de diagnosticar porque também ninguém admite que sente. Ah, doutor, eu estou vindo aqui porque eu sinto uma culpa danada, isso está me deixando depressivo. Aqui que fala. Muito, muito, muito raro. Só que nós somos responsáveis pela nossa maneira de enxergar a vida que nós vivemos, não é? Nós somos responsáveis pela propensão ao otimismo e ao pessimismo. Nós somos responsáveis pela esperança e a desesperança. Nós somos responsáveis pelo perdão e o ressentimento. E aí é muito importante. Quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes deve perdoar as pessoas, se são 7 vezes, ele devia estar pensando na família. Porque é em casa que nós temos a maior possibilidade de exercer o perdão. É em casa. Fora de casa, perdoar é mole.
Mas em casa é o problema. É ali que a gente tem que exercer o perdão. E quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos segundo o nosso Mestre Jesus? Quantas vezes forem necessárias. E por que isso? Para que a gente não guarde ressentimento. Porque o nosso cérebro não sabe diferenciar se a ofensa nos ocorreu agora ou há 10 anos. Desde que você pense nela, ele te machuca hoje. Ele bloqueia sinapses hoje. Então, se você pensa numa coisa que te aconteceu há 10 anos e sente dor, está bloqueando hoje a sinapse. O ressentimento é responsável por 43% das doenças psicossomáticas. Hoje, 4 de cada 10 pacientes que entram nos consultórios médicos, o médico não tem a menor ideia do que a pessoa tem. A menor ideia do que está causando o problema que a pessoa está se referindo. Então, o que ele faz? Ele pede um exame para protelar um pouco. Vai que encontra alguma coisinha, né? O laboratório faz o diagnóstico. O laboratório é para complementar, não é para diagnosticar. Mas, aí vem o resultado. Você leva lá ele, vamos te dar tal remédio. Ele te dá um remédio que não faz bem, mas que também não faz mal. E reza profundamente para você nunca mais voltar lá. Porque não tem o que fazer. A cura está dentro de si. Então, perdão. O que é perdão? É esquecimento? Jesus está pedindo para que a gente tenha amnésia. É isso. Fiquem todo mundo com doença mental chamada amnésia. Aí todo mundo perdoa. É assim? Não. Perdão é poder se lembrar do fato da ofensa, mas não sentir mais dor. Sabe por quê? Porque o meu ofensor também é filho do meu pai. E ele é muito poderoso. Mas é muito poderoso. E é muito justo. E ele vai exercer a justiça dele. Então, o que ele fez comigo, a ofensa comigo, foi com ele. Ele ofendeu ele, que é o meu pai. Se alguém ofende um filho seu, você não vai sentir dolorido? Não vai sentir as dores? Deus é a mesma coisa. Então eu não preciso ficar com raiva, não preciso guardar ressentimento, porque ele vai se haver com o Pai. O nosso Pai é comum, é o mesmo. Ele vai, um dia, ele vai quitar isso junto ao Pai. Então eu não preciso ficar com raiva, não preciso ficar guardando ressentimento, não preciso ficar sentindo dor. Então isso é escolha nossa, sentir dor por ressentimento. Também somos responsáveis pelas leituras que fazemos, pelas músicas que ouvimos, pelas conversações que mantemos, pelas comidas e bebidas que ingerimos, ou seja, tudo são escolhas que interferem na produção de neurotransmissores e colocam o nosso ânimo de viver para cima ou para baixo. Eu escolho. A alegria de viver é intrínseca, ela faz parte do ser humano, mas depende das lentes que nós usamos para ver o mundo que nos rodeia e as situações que nós passamos. Como é que eu enxergo essas situações? Como possibilidade de aprendizado ou como Deus está me punindo por alguma coisa? Se para enxergar a vida nós usamos as lentes do pessimismo, da desesperança, do ressentimento, da leitura que não agrega, das músicas compostas no umbral, das conversações fúteis, do álcool e drogas que alteram o sistema nervoso central, de orações vazias de nós mesmos, isso vai dificultar a visão do caminho, porque vai diminuir a produção de neurotransmissores. Por quê? Porque eu deixei juntar barata nas lentes com que eu vejo o mundo que eu vivo. A minha visão está distorcida, está suja. Essas lentes vão distorcer a realidade do que nós vivemos, porque através delas nós só vamos enxergar nuvens negras no horizonte. E por quê? Porque nós vamos atrair essas nuvens negras por nossas escolhas. Deus não tem nada a ver com isso. Nós é que atraímos. E do ponto de vista espiritual,
Os espíritos se afinizam com as vibrações que nós emitimos. Todo tipo de vibração. Então, a pessoa depressiva, ela passa a dar carona a outros que se sentem da mesma forma. E isso pode agravar o quadro, claro. É a mesma coisa do alcoolismo. Com o tempo, ele passa a dar carona a outros alcoólatras. E aí, ele já não consegue mais beber a mesma quantidade. Ele tem que beber um pouco mais. Tem que beber para os amigos. E esses amigos são muito difíceis de desgrudar. No mesmo caso da depressão. Às vezes você fala com a pessoa. Por que você está ao lado dela? Porque ela sofre de depressão. Não sei se você sabe disso. E você está fazendo com que o quadro fique ainda pior. Sabe por quê? Ela pensa em chorar, eu já estou chorando. Eu penso em chorar, ela já chora. Então a gente se ama muito, a gente tem uma ligação muito forte. Mas você precisa se afastar, porque você também precisa de tratamento. Eu gosto tanto de ficar do lado dela. Então não é por maldade. Nem no caso do alcoolismo é por maldade, é porque eles encontram uma fonte, ora essa. Não é? Então, o Centro Espírita ajuda muito aqui, na fluidoterapia, que é o termo que André Luiz usa para o passe. O passe renova as nossas energias, porque derrama sobre nós energias que os espíritos trazem para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Então, primeiro o doutor, medicamento via oral, e depois, aqui, medicamento via energia, fluidoterapia. Então, as adversidades e desgostos da vida são convites para nós limparmos ou trocarmos as lentes, para passarmos a enxergar o mundo de modo diferente, escolhendo e atraindo aquilo que pode nos melhorar, que pode nos edificar, aquilo que pode aumentar a nossa produção de neurotransmissores. Nós acumulamos informações e coletamos essas informações o tempo todo, mas nós temos que filtrar, porque é uma gama muito grande de informações que nos chega, para que a gente possa manter o equilíbrio na produção de neurotransmissores, de manter serenidade, manter paz, alegria de viver. Tem gente que não desgruda do celular e acompanha a vida de pessoas de A, B e C, mas tem uma vida importantíssima que a pessoa está deixando de acompanhar para poder acompanhar a vida dos outros, que é a sua. Por que eu pensei daquela forma? Por que eu agi daquela maneira? Por que eu falei aquilo? É isso que a gente deve acompanhar. Não é a vida dos outros. Fulano casou com Beltrano, Ciclano largou Beltrano, chifrou Beltrano. Não, mas que isso vai mudar a minha vida? E tem gente que vive grudado, acompanhando essas pessoas. Isso nos traz serenidade, nos traz paz, nos traz alegria de viver. Então a gente precisa filtrar um pouco isso também. A depressão ela foi chamada de melancolia por Allan Kardec, lá no capítulo 5 do Evangelho. Mas ela é conhecida desde toda a humanidade. É só a gente abrir o Antigo Testamento no livro de Jó, e a gente vai ver uma baita depressão pós-traumática. Ele era um homem extremamente rico para a época e perdeu tudo. Entrou numa depressão profunda, mas conseguiu sair, não é? Hoje conta com psiquiatras especializados e muitos medicamentos para repor aqueles neurotransmissores, os mediadores químicos dentro das sinapses. É um comprimidinho só por dia e a maioria deles com efeitos colaterais muito leves, não mais aqueles da década de 70. Na década de 70 usava-se esses medicamentos e quem realmente recebia esses medicamentos eram as hortas dos hospitais psiquiátricos. Porque a enfermeira punha na boca e dava o copinho, põe na boca e bota água para engolir. Ele punha do lado, engolia a água, a enfermeira saía, ele cuspia pela janela e caía na horta. Você ia colher as alfaces, tinha mais comprimido do que alface, porque dava muito efeito colateral, né? Secura nos olhos, secura na boca, intestino parava, era terrível, mas hoje já não tem mais isso. O remédio não resolve a causa, tá certo? Porque a causa está em nós,
mas nos predispõe a reações positivas para que a gente possa reequilibrar a nossa própria produção de neurotransmissores, não é? Porque ela não nasceu desequilibrada. E tem que ter paciência, porque leva um tempo. Leva um tempo. Todo produto para isso, ele precisa estabilizar a entrada e a saída do organismo. Então, numa pessoa com mais de 60, 7 dias em média para estabilizar a quantidade que entra e a quantidade que sai. Porque nós temos a metabolização mais lenta. Nosso fígado já passou de 60 anos trabalhando. Então, é mais lento o negócio. O remédio faz efeito mais rápido. Pessoas mais jovens, no mínimo 14 dias, para que a quantidade que entra seja a mesma quantidade que sai, que a gente chama de steady state. Equilibrou o steady state e começa a fazer efeito. Então, não adianta tomar hoje, daqui a 3 dias, ligar para o médico e dizer: o remédio que o senhor passou não funciona, isso é porcaria. Não, espera no mínimo 14 dias se você estiver abaixo de 60 anos. Tá certo? Tem que ter um pouquinho de paciência. Vai fazer efeito. Emmanuel nos ajuda dizendo, e olha que ele passou por depressão, tá? Depressão por culpa. Ele não aceitou o convite de Jesus Cristo para mudar a vida dele. Está em tuas mãos mudar o teu destino a partir de agora. O que você escolhe? Eu escolho continuar senador romano. E aí a depressão veio forte, né? Morreu cego, já cristão, no ano 79, com a eclosão do Vesúvio. Mas isso é outra história, lá para Paulo e Estevão. Mas ele nos diz a experiência dele. Ele diz que se a ideia é perniciosa, prejudicial, negativa, continua a te torturar, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível, em que te faças útil àqueles que te cercam. Faz alguma coisa. Tem gente que acha que mora num hotel, não arruma nem a própria cama. Para lavar uma louça, Deus me livre, parece que tem alergia. Faz alguma coisa. Passa um pano em alguma coisa, para que você se sinta útil, não se sinta um peso. Visita um hospital, onde consigas avaliar as vantagens de que dispões diante do grande número de irmãos portadores de moléstias irreversíveis. Tem gente que se afastar da cama morre, porque o respirador está ali. Na pandemia, eu vi um médico estubando um paciente, ele disse: respira fundo e quando eu tirar o tubo, solta. Quando eu tirar o tubo, você respira fundo e solta. O médico tirou o tubo, ele... Doutor, como é gostoso respirar. Vocês já imaginaram que é gostoso respirar? A gente não pensa nisso, porque a gente respira 24 horas por dia. Mas quem deixa de respirar acha que é gostoso. Será que a gente precisa perder alguma coisa para dar valor a isso, gente? A gente respira, a gente anda, a gente fala, a gente come, a gente bebe, a gente dorme e reclama da vida. Às vezes, esses irmãos nos dão lições maravilhosas. Vai lá e conversa 5 minutos. Nos dão lição de felicidade. O que é felicidade? Para Jerônimo Mendonça, que compôs a música que o Domingos cantou aqui, ele dizia que felicidade para ele era poder virar de lado. Porque ele vivia 24 horas deitado de barriga para cima. Perguntaram para ele: o que é felicidade para você, Jerônimo? Ele disse: poder virar de lado. E não podia. Não desprezes a leitura esclarecedora capaz de te renovar os pensamentos. No Espiritismo nós temos N possibilidades de leitura esclarecedora e vamos continuar procurando saber da vida dos outros, não é? Entrega-te ao serviço no bem ao próximo, qualquer que seja ele, porque a inanição das tuas possibilidades físicas representa um ato de desconsideração para com a bênção da vida. Se nós estamos aqui, nós estamos abençoados. Tem muita gente que gostaria de ter ganhado esse dia de presente e não ganhou, está no necrotério. Nós estamos aqui, é uma bênção. E a gente vai perder esse dia na cama, virando para um lado e para o outro, reclamando da vida. Quantas mãezinhas chegam no HC sem um pagãozinho, sem um mijãozinho, sem nada, porque não tem.
E tem um monte de associações de senhoras na cidade que ainda sabem para que serve uma máquina de costura. Porque as moças de hoje, se você pedir para pegar um botão, elas não sabem o que é isso. Vai procurar na internet, ver como é que faz, se tem alguma máquina para fazer isso. Mas as senhoras antigamente pegam pedacinhos de pano e vão costurando um no outro e fazem esses pagãozinhos. Reúnam-se essas senhoras. Vai fazer alguma coisa em prol do outro. Não é? Eu conheci um senhor de 80 anos que ele aprendeu a fazer tricô e ele fazia sapatinhos para compor esses enxovaizinhos. Você precisa ver. E ele se sentia muito orgulhoso em dizer: eu não tenho um único par igual ao outro. Todos eles são diferentes. Pergunta se ele tinha depressão. Jamais. Evita o recolhimento compulsório e intimidade de ti mesmo por tempo indefinível, no qual permanecerás no envolvimento das tuas próprias perturbações. As pessoas gostam de isolamento, se trancam no banheiro e ficam pensando na morte da bezerra. Isso não leva a nada. Vai se socializar, faz alguma coisa, conversa com alguém. Vem para o centro espírita, que tem uma coisa chamada atendimento fraterno. A pessoa está lá para isso, para nos ouvir. Esse negócio de dizer, enterrei o que eu senti, aquele sentimento no passado, não faz isso não. Enterra na orelha do atendente fraterno. Porque tudo que a gente enterra aqui um dia vai brotar. Enterra para fora, joga para fora. Conversa. São psicólogos maravilhosos, foram treinados para isso. E de graça. Não é? De graça. E vão poder nos orientar sobre as fluidoterapias que tem na casa, não é? Os outros tratamentos que tem na casa. A prece é de valor inestimável para aqueles que sofrem. Nós devemos orar sempre que estivermos diante de um desafio existencial, sempre que formos atingidos pelas provações da vida. A prece vai fazer parar a tempestade? Não, mas vai evitar que a gente se molhe demais. Vai evitar que a gente se molhe. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar a assistência dos bons espíritos e abrir mão do bem que eles podem nos fazer em nome de Deus. É como esse bobão aqui andar na chuva com o guarda-chuva para lá. Rebeldia, inconformação, revolta, desespero são pesos adicionais que tornam a jornada humana muito mais sofrida. Chico pergunta: quem sofre mais, Emmanuel? Quem está em prova e expiação? E é isso que ele responde: rebeldia, inconformação, revolta e desespero são pesos adicionais que nós carregamos. Nós não precisamos carregar isso, mas a gente faz questão de carregar. Olha como eu sofro, mas eu sofro tanto. Para quê? Ressentimento, rebeldia, inconformação, revolta. Tudo pedra nas costas que não estava na nossa programação. Mas Jesus já sabia que a gente ia passar por tudo isso, por isso Ele nos faz um convite há 2000 anos. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 2000 anos atrás. Mas Ele sabe que a gente é difícil. E por isso, em 1863, Ele voltou. Jesus já voltou. Tem gente que está esperando ainda, mas Ele já veio, espiritualmente. Não veio em carne e osso, porque Ele não prometeu isso. Mas já voltou. E em 1863, olha o que ele diz: vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. É o mesmo convite. A vida, ela nos foi dada como um presente. Por isso que ela é dividida em presente, passado e futuro. O passado passou, nem Deus pode mudar. O presente eu estou fabricando hoje. E hoje se chama presente porque é presente. Muita gente não ganhou. Nós ganhamos esse presente. Mas tem gente que vê a vida como um fardo. E essas pessoas precisam de ajuda. A definição mais profunda de vida quem fez não foi um Hipócrates, um Pitágoras, né? Daqueles pensadores gregos. Foi um brasileiro, um moço, que nos disse: a vida é um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Deus é onisciente. Antes de nos criarmos, Ele já sabia o que seríamos. E mesmo assim nos criou. Isso é uma atitude repleta de amor. Que a gente possa, nos nossos passos de cada dia, pensar nessa atitude de amor. Muito obrigado pela paciência. Jesus nos abençoe.